A verdade não contada sobre o Espírito Santo na jornada da fé. Compreender o papel do Espírito Santo na superação do pecado é crucial para todos os crentes. De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo não é apenas uma ideia abstrata, mas uma parte vital da Trindade, conforme expresso por Jesus em João capítulo 14 versículo 26. O Consolador, o Espírito Santo, enviado pelo Pai em meu nome, vos ensinará e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Este versículo destaca duas verdades fundamentais. O Espírito Santo possui uma personalidade distinta na Trindade, e seu papel é guiar e confrontar aqueles que seguem a Cristo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, como parte da Trindade, é considerado Deus em três pessoas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Embora seja difícil de compreender, o Espírito Santo é tão divino e poderoso quanto Deus Pai e Jesus. A Bíblia revela essa verdade em diversos lugares. O papel do Espírito Santo vai além da criação e entra na experiência humana, atuando como auxiliador, professor e consolador. Ele testifica que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8 versículo 16, capacita-nos a viver de maneira agradável a Deus, produzindo frutos como amor, alegria e paz. De Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23, e concede dons espirituais para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 12 versículos 4 e 11. O pecado como obstáculo para ouvir o Espírito Santo. O pecado não é apenas quebrar regras, ele afeta a conexão especial entre Deus e nós. A narrativa do Jardim do Éden ilustra como, inicialmente, Adão e Eva desfrutavam de uma amizade próxima com Deus. No entanto, ao cederem ao pecado, criaram uma barreira que os separou de Deus. A Bíblia destaca como o pecado alterou nossa capacidade de perceber e compreender as coisas relacionadas a Deus. O Espírito Santo, frequentemente referido como o sopro de Deus, age de maneiras profundas e sutis na vida dos crentes, como evidenciado na criação do homem em Gênesis. Desde o início, o Espírito de Deus estava presente, pairando sobre o vazio, simbolizando o potencial e influência divina, preparando-se para trazer a vida em toda a sua plenitude. A criação do homem, conforme descrita nos versículos 26 e 27, envolve um pronome plural o nós, incluindo o Espírito Santo, indicando uma colaboração na criação da humanidade. A emergência do pecado criou uma barreira, e quando Adão e Eva pecaram, ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal proibida por Deus, as consequências foram desastrosas. Deus os expulsou do Éden e colocou querubins com uma espada flamejante para proteger o caminho para a árvore da vida. Gênesis capítulo 3 versículo 24. A expulsão não foi apenas física, mas resultou na perda da proximidade e amizade especial que tinham com Deus. O pecado cria um abismo entre nós e Deus, como mencionado em Isaías capítulo 59 versículo 2, fazendo parecer que ele está escondendo o rosto e não nos ouvindo. Portanto, o pecado não é apenas violar regras, é construir um muro que nos impede de estar próximos de Deus e sentir seu amor e bondade. À medida que seguimos a história na Bíblia, fica claro que o pecado tem um impacto entorpecente na consciência. O Novo Testamento também aborda esse entorpecimento da consciência. Antes da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo era considerado a força inspiradora dos profetas. A profecia não surgia dos desejos humanos, mas os profetas, embora humanos, falavam em nome de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1 versículo 21. Era uma presença que podia vir sobre as pessoas, conferindo-lhes poder e sabedoria, como acontecia com juízes, reis e profetas no Antigo Testamento, mas não necessariamente permanecia nelas permanentemente. Antes de ser crucificado, Jesus prometeu aos seus seguidores que o Espírito Santo viria após sua partida. Em João capítulo 16 versículo 7, ele disse: "Mas eu vos digo a verdade, e convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas, se eu for, eu vô-lo enviarei." Essa foi uma garantia de que o Espírito Santo seria enviado a todos os crentes como uma presença constante, não apenas um dom temporário concedido a alguns indivíduos. O Espírito Santo e o dia de Pentecostes. E após a morte de Jesus, algo extraordinário aconteceu em Jerusalém, um momento tão impactante que mudaria o curso da história. Durante o dia de Pentecostes, o Espírito Santo fez uma entrada dramática. De repente, um som semelhante ao vento impetuoso encheu a casa onde estavam reunidos.
Viram o que pareciam ser línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas diferentes, capacitados pelo Espírito. Atos capítulo 2 versículos 2 e 4. Esse evento marcou o início da igreja, e o Evangelho se espalhou pelo poder concedido aos crentes. Pouco tempo após Jesus subir ao céu, seus amigos e seguidores se reuniram, conforme instruídos por ele, aguardando em Jerusalém por um presente especial, o Espírito Santo. Cerca de 120 crentes, incluindo os apóstolos, estavam reunidos, unidos em oração e expectativa. No dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, a espera e a oração culminaram em um evento milagroso. Subitamente, um som semelhante a um vento forte veio do céu, enchendo toda a casa. O que parecia ser chamas de fogo apareceu e pousou sobre cada um deles. Imagine ver uma chama que não queima, iluminando gentilmente a cabeça de cada pessoa. Foi um sinal visível de que Deus os estava tocando naquele momento. Todos foram cheios do Espírito Santo, como se uma força invisível varresse sua essência, impulsionando-os de dentro para fora, e começaram a falar em línguas diferentes que não conheciam antes, porque o Espírito Santo os capacitou. Quando isso se espalhou, a multidão ficou perplexa, ouvindo cada pessoa falar em sua própria língua, conforme Atos capítulo 2 versículo 6. Pessoas de várias partes do mundo estavam em Jerusalém para o festival e ficaram impressionadas. Cada uma ouviu os crentes falando em sua própria língua nativa, o que foi algo extraordinário. Eles compartilhavam as maravilhas de Deus, narrando os feitos poderosos realizados por ele, e todos conseguiam entender, mesmo falando línguas diferentes. Parecia que uma mão divina unia os corações das pessoas de diferentes nações através desse evento sobrenatural. Alguns não levaram a sério, pensando que os crentes estavam agindo de forma tola devido à embriaguez. No entanto, Pedro, amigo próximo de Jesus, juntamente com outros seguidores especiais, levantou-se e dirigiu-se à multidão. Ele foi corajoso e falou de maneira clara para que todos pudessem entender. Pedro explicou que o que estava acontecendo era conforme as palavras do profeta Joel, que há muito tempo havia falado sobre o derramamento do Espírito Santo, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos capítulo 2 versículo 17. Pedro compartilhou sobre Jesus, sua crucificação, ressurreição e como Deus o estabeleceu como Senhor e Cristo. As pessoas foram tocadas no coração, profundamente impactadas pela convicção do Espírito Santo, e perguntaram o que deveriam fazer. A resposta de Pedro foi direta: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2 versículo 38. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas receberam seriamente a mensagem de Pedro, foram batizadas e se juntaram à comunidade de crentes. Esse foi o começo de uma nova comunidade, uma igreja capacitada pelo Espírito Santo. Eles começaram a demonstrar um amor e generosidade poderosos, atraindo mais pessoas para seguir Jesus. O evento do empoderamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi como a faísca que acendeu a chama da igreja primitiva, continuando a arder pelo mundo até hoje. Isso mostrou que a presença e o poder de Deus não estavam limitados a um lugar ou pessoa, mas foram derramados sobre todos os que acreditam, uma promessa que permanece verdadeira até hoje. O Espírito Santo é essencial para viver uma vida que agrada a Deus, capacitando-nos a fazer o que é certo e evitar o que é errado. Ele também é um selo em nosso relacionamento com Deus, garantindo nossa herança como filhos de Deus na ressurreição futura. Efésios capítulo 1 versículos 13 e 14. Ao considerarmos como pecados específicos podem prejudicar nossa capacidade de ouvir o Espírito Santo, é crucial entender que ele se comunica com corações abertos, arrependidos e alinhados com a vontade de Deus. Vamos explorar como certos pecados podem interferir nessa comunicação. Pecado não confessado. Exemplos bíblicos. E no livro de Salmos, Davi compartilha sua experiência com o pecado não confessado, dizendo: quando calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Salmo capítulo 32 versículo 3. Davi sentiu-se estagnado espiritualmente por não admitir sua transgressão, que o perturbava internamente.
João também aborda isso ao mencionar: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João capítulo 1 versículo 8. Reconhecer e confessar os pecados são essenciais para manter uma comunhão clara com o Espírito Santo. Quando confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1 versículo 9. Confissão e arrependimento são atos de afastar-se do pecado e voltar-se para Deus, abrindo o caminho para o Espírito Santo falar conosco. Orgulho. O rei Saul exemplifica como o orgulho pode criar uma barreira entre uma pessoa e Deus. No relato de 1 Samuel 15, Saul desobedeceu diretamente a Deus ao poupar o melhor do gado dos amalequitas. Sua negação inicial diante do profeta Samuel revelou um coração orgulhoso, resultando em sua rejeição como rei. Essa história ilustra como o orgulho pode causar surdez espiritual. Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Tiago capítulo 4 versículo 6. O orgulho pode prejudicar nossa capacidade de ouvir o Espírito Santo, levando-nos a pensar que somos mais importantes do que realmente somos e que nossas ideias superam os conselhos de Deus. Amargura e falta de perdão. Jesus contou a parábola do servo que, mesmo perdoado de uma grande dívida, recusou-se a perdoar uma pequena dívida de outro. A parábola termina com o servo sem perdão sendo entregue aos carcereiros para ser torturado até que pagasse tudo o que devia. Mateus capítulo 18 versículo 34. Isso ilustra o aprisionamento espiritual que vem com a falta de perdão. Manter amargura e recusar o perdão pode interferir no trabalho do Espírito em nós, como Efésios capítulo 4 versículos 31 e 32 enfatiza: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Restaurar a capacidade de ouvir o Espírito Santo requer arrependimento, perdão e uma mudança de coração. Arrependimento. Em nosso mundo hoje, o suave sussurro do Espírito Santo pode ser abafado, e recuperar a capacidade de ouvir esse guia divino muitas vezes exige um retorno aos princípios fundamentais do arrependimento: perdão, humildade, obediência e comunidade. O arrependimento não é apenas sentir tristeza por fazer o mal, mas uma mudança decidida de direção. Atos capítulo 3 versículo 19 nos lembra: e arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, a fim de que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Esse o descanso indica o poder restaurador do arrependimento, que limpa a consciência e desbloqueia os canais para Deus. Perdão. A busca pelo perdão é central no cristianismo, refletida na oração do Senhor: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6 versículo 12. Para ouvir o Espírito Santo, é necessário buscar o perdão de Deus por nossos pecados, um reset divino que restaura a harmonia espiritual. Buscar o perdão daqueles a quem prejudicamos é igualmente crucial, conforme Mateus capítulo 5 versículos 23 e 24 nos instrui: e portanto, se você estiver apresentando sua oferta no altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, ou depois volte e apresente sua oferta. A reconciliação reduz o ruído da culpa e do conflito, tornando a voz do Espírito Santo mais discernível. Humildade e obediência. A humildade é como um solo fértil onde nossa capacidade de absorver e crescer a partir de experiências espirituais pode prosperar. Tiago capítulo 4 versículo 6 nos lembra que Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Uma pessoa humilde está mais disposta a seguir instruções, e ao fazermos o que nos é dito, melhoramos em ouvir. Deus nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10 versículo 27. Submeter nossa vontade a Deus não apenas nos permite ouvir sua voz mais claramente, mas também nos capacita a segui-la. A comunidade e a responsabilidade são fundamentais, nenhum crente está isolado. Somos chamados a viver em comunidade, como destaca Gálatas capítulo 6 versículo 2, encorajando os crentes a compartilharem os fardos uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Vivendo em comunidade. Na comunidade, encontramos responsabilidade, garantindo que permaneçamos no caminho certo.
Quando nos desviamos, nossos irmãos e irmãs em Cristo podem nos orientar gentilmente, assegurando que nossa jornada espiritual permaneça clara. Hebreus capítulo 10 versículos 24 e 25. Recuperar a capacidade de ouvir o Espírito Santo envolve afastar-se do pecado, voltar-se para Deus em arrependimento, reconciliar com Ele e com os outros, perdoar, adotar uma postura de humilde obediência e caminhar ao lado de outros que nos mantêm fiéis à nossa vocação. Ao praticar esses passos, o tumulto da vida diminui, e a voz suave do Espírito Santo torna-se uma presença clara e orientadora. É crucial entender como as ações erradas podem bloquear a orientação divina. Fazer o mal é como construir um muro que nos impede de nos aproximar do Espírito Santo, é como estar cercado por tanto barulho que não conseguimos ouvir alguém tentando sussurrar para nós. A Bíblia ensina que nossas transgressões criam uma separação entre nós e Deus, fazendo com que Ele se afaste, Isaías capítulo 59 versículo 2. Contudo, o convite para examinar nossa vida não é uma carga, mas um processo libertador. O apóstolo Paulo aconselha: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos, 2 Coríntios capítulo 13 versículo 5. A autoanálise regular é uma disciplina espiritual saudável que pode identificar e remover os pecados que silenciam a voz do Espírito Santo. No entanto, a mensagem central não é apenas sobre autoexame e reconhecimento de erros, mas principalmente sobre esperança, pois nosso Deus é uma fonte de graça inesgotável. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1 versículo 9. Essa purificação não é um evento único, mas uma oferta contínua para todos que sinceramente buscam se alinhar com o Espírito Santo. Guardemos esse presente especial e permitamos que ele nos ajude a nos reconectar espiritualmente. É como dançar com o Espírito de Deus, ouvindo os suaves impulsos que nos guiam. Jesus disse: Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, o Espírito da Verdade, para estar com vocês para sempre. João capítulo 14 versículo 16. Isso significa que sempre temos ajuda em nossa jornada para ouvir e permanecer próximos do Espírito Santo, mesmo quando cometemos erros. Em resumo, o Espírito Santo é a presença capacitadora de Deus, nos dando a força, sabedoria e orientação necessárias para vivermos vidas que o honram. Oremos: Pai Celestial, neste momento de tranquilidade, nos aproximamos de Ti buscando a orientação suave do Teu Espírito Santo. Reconhecemos, ó Senhor, que às vezes nossas ações, palavras e pensamentos criam uma barreira para a suave voz orientadora que colocaste dentro de nós. Confessamos que nossos pecados, momentos de fraqueza e afastamento deliberado, obscurecem a conexão vibrante que desejamos profundamente contigo. Deus, por favor, permite-nos ouvir e sentir Teu Espírito Santo. Queremos senti-lo nos impulsionando, encontrar conforto nele e seguir para onde ele nos guia. Compreendemos que quando erramos ou nos envolvemos em coisas negativas, torna-se desafiador sentir e ouvir o Espírito Santo. Pedimos a Tua bondade para nos perdoar, purificar nossos corações e nos realinhar no caminho correto. Auxilia-nos a deixar para trás a culpa, a abandonar a raiva, a derrubar o orgulho e a abandonar a autoilusão. Em vez disso, concede-nos a força para cultivar humildade, reconhecer nossos erros e escolher viver na benevolência do Teu amor. Instrui-nos a distinguir entre o tumulto do mundo e a orientação serena do Espírito Santo. Que aprendamos a nos aquietar, a esperar pacientemente pela Tua orientação e a agir com coragem e fé. Espírito Santo, volta a fazer parte das nossas vidas. Concede-nos discernimento, infunde paz em nossos corações e dá-nos a coragem de viver de maneira que revele a bondade e o cuidado de Deus. Agradecemos profundamente, ó Deus, por sempre estares ao nosso lado, pelo presente especial do Teu Espírito e pelo Teu amor que nunca desiste de nós, mesmo quando cometemos equívocos. Pedimos por essas bênçãos e renovamos nossa esperança no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Gostou do vídeo? Compartilhe com aquela pessoa que está precisando ouvir essa mensagem. Vamos espalhar a palavra e o conhecimento sobre Deus.